Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta casa, encarnados e desencarnados. Agradecendo a espiritualidade desta casa, que tanto nos ajuda. Agradecendo a Deus por esse ano que passou, pelas oportunidades que tivemos de crescimento, pedindo perdão, Pai, por ainda não alcançarmos o que precisamos, mas sabemos que com muita fé, muita coragem e perseverança podemos mudar, podemos nos renovar. Que esse ano que se aproxima a gente possa crescer como pessoas mais ainda. Que tenhamos sempre muita fé para continuarmos nossas jornadas. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Às vezes é patrocinado o nosso. Não, hoje não. Hoje não é, né? Isso é uma inovação, parece patrocinada. Bom, a gente tenta ver alguma coisa assim nessas datas, né? Mas não tem como não ser original, né? Ainda mais hoje, dia 31, e falar de ano novo, né? O ano novo está. 2025 está aí. Faltou o quê? Já são 7 horas? 5 horas para chegar o ano novo. Então, os últimos minutos desse ano. E aí já tem o ano novo chegando. Logo aí. Uma folha nova, né? A gente imagina como uma folha de caderno em branco à disposição para a gente preencher da forma que a gente quiser. E aí, assim, surgem, né, naturalmente, né, aquelas planificações que a gente sempre faz, porque uma das coisas que nos move, né, que nos faz continuar caminhando é justamente planejar o que virá, né, na esperança de chegar nesse vindouro, né. Então, é aquela história da utopia, né? Que não sei se vocês conhecem, aquele escritor uruguaio, Eduardo Galeano, né? Que ele fala, para que serve a utopia? A utopia está lá na frente, você dá um passo, e ela você dá 2, a utopia vai 2. Mas ela serve justamente para isso, para nos manter caminhando em direção lá. E esses planos são a nossa utopia, né? A gente planifica e faz as listas, e tantas listas que a gente faz, né, de resoluções de ano novo, todo mundo tem as suas. Tem alguns que já estão começando agora, né? Porque acho que é daqui a pouco que vai ter o sorteio da Mega da Virada, né? Centenas de milhões de reais em prêmio, né? De repente a pessoa ganhar isso, ela vai realmente mudar de vida. Realmente ter assim, N opções para conseguir começar 2025. Agora, para quem não ganhar a Mega, também vai ter as suas. Tá vendo? A gente sempre faz isso. Né? A gente sempre faz são sempre... não são poucos, né? Aí a gente entra começando querendo emagrecer, querendo fazer exercício, né? Voltar para a academia, né? Aquela coisa de não pagar e não ir, vou voltar a fazer de verdade, se exercitar, ou fazer uma reforma em casa, um curso, vou me capacitar, vou tentar uma área nova profissional, mudar de emprego, conseguir uma profissão, uma promoção de emprego atual, prestar um concurso, enfim, N coisas, N planos. E a gente vai caminhando em função disso, né? Lógico, muitas vezes no dia 31 de dezembro o balanço não é aquele balanço tão positivo. Hoje o furo do cinto aumentou em vez de diminuir,
colheu em vez de ficar folgado, o emprego continua o mesmo, a academia continua só pagando o mínimo. Então, às vezes acontece isso. Né? E aí a gente renova, tem todo um ano para tentar fazer isso de novo. Mas aí a gente começa a pensar e fala assim, bom, essas resoluções de ano novo, né? Entende? Quando a gente pega e coa, né? Tenta ver assim, cada um tem as suas, mas elas sempre vão sempre numa mesma linha. Né? E elas sempre vão estar focadas em algo mundano, em algo da terra, no meu corpo, ou na minha conta bancária, ou nos meus bens. E a gente vai renovando e tentando trabalhar em cima disso e passo após passo, 31 de dezembro após 31 de dezembro, ver o que deu, o que não deu, reforça, tenta acertar. Enfim, as resoluções de ano novo são sempre essas. E isso é uma coisa que devia provocar uma reflexão na gente, porque aproveitando esse espírito de virada, né, espírito de renovação, até que ponto a gente realmente começa um ano novo? Até que ponto muda? Muda o calendário, tudo bem, a folhinha vai mudar. A data no celular muda, o calendário. Oficialmente muda. Mas no que isso reflete de novidade para a gente enquanto a gente continuar assim, nesse foco, né? É esse o caminho? Está mudando alguma coisa? De repente, eu olho para trás e vejo todos esses réveillons que passei, as resoluções, as listas, o que eu vou mudar, o que eu vou fazer, tudo. E hoje eu olho e falo assim, são as mesmas de 10 anos atrás, são as mesmas de 15 anos atrás. Não muito. Talvez uma outra coisa tenha acertado, porque quando a gente vai atrás, consegue progredir, conseguir algo melhor no trabalho, ou conseguir algo, arrumar um pouco mais na minha casa, ou conquistei um carro, enfim. Mas é sempre nesse ponto. E aí olha para trás, bom, eu continuo fazendo focando as minhas propostas de mudança nas mesmas coisas. E o que mudou em mim? Eu continuo sendo o mesmo de 10 anos atrás. Então, os anos mudaram, eu não mudei. Então, o que mudou? Que ano novo que teve, na verdade? Eu estou no mesmo tempo. O meu tempo é o mesmo. O meu tempo não muda. Então, o calendário vai mudar, a folhinha muda, mas o meu tempo continua o mesmo. Aí, tentar achar uma resposta. Né? Você vai atrás, como que eu vou resolver esse dilema? Né? Como é que eu posso tentar me equilibrar? Aí, busca, porque a doutrina espírita nos ajuda para isso. Eu falo para os meus filhos isso, né? Quando eu quero fazer com que eles venham na evangelização de domingo, eles querem ficar domingo, em vez de vir para cá, eu falo, vou aprender, porque aqui não é, a gente tem ideia da catequese, né? Quem passou pela igreja católica, né? Tem que fazer, estudar, e aquela coisa toda regrada, né? E parece escola, não é escola. Você ganha um PlayStation, você vai aprender a usar ele com manual, tem que ler o manual. Você compra um carro, você tem que ler o manual, para aprender os recursos. Uma TV, você precisa ler o manual. E para viver? Onde tem um manual para viver? Tem. Como que eu aprendo? Um manual para quê? A doutrina veio com essa proposta, não especificamente porque na época, no século XIX, não existiam manuais para as coisas que se vendiam. Né? Mas hoje calha. Né? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou agir? Como é que eu devo me posicionar? Deixa eu estudar aqui, deixa eu buscar aqui o manual. Por quê? Porque isso aqui é um livro que nos ensina, um guia de ensinamento para viver melhor, para aproveitar a vida. E a gente vai buscar o que eu devo fazer então, né? O que eu preciso, onde eu preciso focar, onde eu preciso pegar, né? E aí, Kardec, como bom pedagogo que é, né? Além das outras características, era pedagogo por excelência. Né? Ele é conhecido na França até hoje também pelo trabalho que ele fez na pedagogia, os estudos que ele desenvolveu, os métodos sobre os quais ele escreveu na pedagogia lá na França. Né? Ele é muito conhecido por isso também. E aí ele veio falar daquele que
já teve um certo insight. Ele falou, não, peraí. Esse aqui já não é mais aquela pessoa que ainda vive, vamos dizer assim, como um animal evoluído. Em que sentido? Com base nos instintos. Ou talvez um pouco mais acumulado, com base nas sensações. Em função disso. Ela acorda porque não tem mais sono. Não precisa dormir mais. Tem fome, come. De repente, está com vontade de namorar, vai namorar. Tem sono, dorme. O que mudou do animal, da situação, do espírito, que ainda está preso nisso aqui, é que hoje ele precisa buscar os meios para satisfazer essas necessidades. Então, para ter comida, para namorar, para ter um lugar para dormir, ele precisa ter meios para isso. Então, ele precisa trabalhar. É isso mesmo. Vive em função disso. E aí, no fim de semana, o churrasco, a cerveja, o futebol, o prazer. E a sensação é tão forte ainda nesse estágio, que a pessoa vive realmente em função do... Aí tem as sensações boas e as sensações ruins. Né? As sensações ruins ela não tem como evitar, mas a boa é o desejo. Então a gente chega na segunda-feira já pensando na happy hour da sexta, ou no jogo de futebol no churrasco do sábado. Mas ainda tem terça, quarta, quinta, uma semana para fazer. Mas a minha vida já está lá na frente, porque eu já estou pensando no prazer lá. E a pessoa vive assim. Entende? Músicas foram feitas sobre isso. Deixa a vida me levar, leva aí, eu vou no sabor da correnteza. Onde a correnteza me levar? Se me parar numa sombra, melhor ainda. Esse é o estado de vida. Agora, aquele que já despertou, né? Aquele que já tem esse insight, cada um tem o seu momento. Quem chegou nesse momento já fala, isso não me basta mais. Né? Você acorda na segunda-feira com aquele vazio dentro. Você fala assim, nossa. Aí você já pensa em todas essas sensações que virão na semana, você fala, isso não me basta mais, não me satisfaz. A happy hour já não é uma coisa que me alegra mais. Focar nisso, é porque está faltando. Aí você percebe que está faltando algo. E aí quando a gente percebe que está faltando algo, a gente se dá conta que essas coisas superficiais não são bastante. A gente precisa de algo mais. Eu preciso de algo mais profundo. Eu preciso de algo mais denso. A gente vai buscar isso. E onde que a gente vai achar essa densidade? Né? Na espiritualidade. Porque fala da nossa essência. Aí não basta mais ser superficial. A gente vai ter que mergulhar na essência. E aí quando a gente mergulha na essência, a gente começa a ter outros interesses. Por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que tem pessoas hoje na igreja. Está tendo missa lá no Carmo, na Matriz. Logo vai ter o culto aqui do lado. Que congregam pessoas que estão já com essa vibração diferente. Já tiveram esse insight, já estão pensando, eu preciso de algo mais. Eu preciso buscar algo mais. Então estão em busca para satisfazer esse vazio. No fundo é disso que se trata, né? Esse oco. Como é que eu vou preencher isso de uma forma satisfatória? E aí eu vou atrás disso. Então, para aqueles que vêm atrás, aí Kardec escreveu um capítulo. Dentro desse capítulo ainda escreveu um tópico específico para esses que tiveram esse insight e que, por conta das suas condições culturais, por conta do seu desenvolvimento cultural, intelectual, ou seja, já conseguem trabalhar com pensamento mais aberto, conseguem usar conceitos diferentes de uma forma conjunta, conjugá-los, trabalhar com visões mais aprofundadas desses conceitos. E se afiliaram, gostaram, tiveram contato com o Espiritismo e se satisfizeram com isso. Acharam aquilo. Não é para qualquer um. Né? A gente vai aprender também, né? Tem que ser espírita. Não, o Espiritismo é para quem tem afinidade com isso. Tem gente que tem afinidade com o judaísmo, tem gente que tem afinidade com a religião islâmica, tem gente que tem afinidade com a religião evangélica. O que importa é que ela encontre nesses campos o que ela está buscando. Para quem se filia aqui, é porque esse conteúdo responde às nossas dúvidas, nos dá orientação, nos fornece e fala assim, onde que eu vou preencher o meu vazio? Como que eu vou fazer isso? Aqui.
me preenche, a que me responde, me dá uma resposta satisfatória. Não que as outras não sejam válidas, mas para o nosso grau, aqui está satisfatório. Eu que fiz primeira comunhão, eu fiz Eucaristia na escola católica, eu lembro disso, porque a gente estudávamos as coisas, os fatos do Evangelho, né, os milagres de Jesus, a ressurreição de Lázaro, como é que alguém volta dos mortos e volta a viver? E a gente que tem inteligência quer saber, qualquer um vai falar, mas como que isso funciona? Isso é mistério de Deus. Então você não tinha acesso. Para uma parcela das pessoas, isso satisfaz. Isso é uma forma até de despertar uma fé embrionária, né, de aceitar, mesmo sem entender o porquê das coisas. Mas para outros já não satisfaz mais, a gente já passou dessa fase. Mas não, eu tenho inteligência e não vou saber das coisas. Como é que eu vou tirar isso do meu proveito? Aí você vai para outra coisa. Aí a gente cai aqui e fala, poxa, tem muita lógica, muita clareza, muito conteúdo. É tudo muito bem explicado, tudo muito bem esmiuçado. E aí Kardec vai falar para essas pessoas, para nós, né? A gente chegou aqui, então para nós. E ele começa a falar sobre o capítulo, aqui no capítulo 17, capítulo 6 perfeitos, o título do capítulo. E aí tem o subtítulo, os bons espíritas. Que a gente pode também falar, é possível falar, usar os bons cristãos, porque o Espiritismo, né, a parte moral do Espiritismo é fundada no Evangelho, né, no que Jesus veio nos ensinar. Esse conjunto de ensinamentos que Jesus trouxe a gente chama de cristianismo, né, doutrina cristã, porque Jesus pregou. A gente assistiu, né, quem assistiu The Chosen, passou na TV, não sei se continua passando, né, parou, acho que não terminou ainda. Mas ali mostra, né, o dia a dia e as lições que Jesus dava no dia a dia, os fatos do cotidiano ali, ele sempre usava aquele conteúdo que a gente chama de doutrina cristã, o cristão, e é o que a gente tem no Espiritismo. Então, o bom cristão. E Kardec fala desse, porque ele fala, olha, uma coisa é, o Espiritismo desperta atenção, mas isso não basta. Esse é um primeiro passo, mas isso não basta. Precisa desenvolver um pouco mais. E no que consiste esse desenvolver um pouco mais? Consiste em não só ouvir, entender os conteúdos, os conceitos, as explicações que os espíritos trouxeram e Kardec também formatou. É preciso trazer isso para o seu cotidiano. É preciso trazer isso para o seu dia a dia. Quer dizer, entender, aprender e aplicar. Não é só para não entender. Tem que aplicar. Tem que trazer. E aí Kardec faz uma analogia e fala, olha, existem espíritos. Espíritos porque seguem, porque se interessaram, porque se identificaram com isso. Leem, estudam, se interessam pelo que tudo. E existem outros que vão além e vivem isso, vão buscar viver isso. Aí ele vai falar sobre essa diferença, sobre esses dois. Ele começa falando o seguinte: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. E por que isso? Porque está buscando aplicar. E pode ser isso, acontece, que ele não vai acertar de primeira. Isso não é uma coisa viável, ninguém acerta de primeira. Mas tudo bem, ele bate cabeça e volta a tentar. Até acertar. Passa para o segundo estágio. Agora eu vou tentar esse. Mesma coisa, ele vai acontecer, vai ter cabeça, mas ele vai insistir até acertar. E uma vez que você acerta, você não erra mais. Que nem andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você não erra mais. Ninguém vai andar de rodinha. E você vai seguir. Então, essa é a diferença. Então, ele fala, esse que aplica, né, que está no estágio seguinte, então ele se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Eu leio, eu estudo, eu memorizo, eu sei decoro todas as questões do livro dos Espíritos. Mas se isso não toca a minha essência, né, o espírito que eu sou,
para motivar esse espírito a se tornar melhor, e não a figura encarnada, o corpo que esse espírito está vestindo. Algo melhor, porque esse corpo melhor aqui na Terra, ele conseguiu uma promoção, ele se formou, conseguiu o título de mestrado, doutorado, ganhou na Mega Sena, ficou milionário. O corpo morreu, acabou tudo. Zero disso vai acompanhar o espírito. Fica tudo na Terra. Então, o espírito é a essência que a gente está falando. Então, Kardec fala, esses princípios tocam essas fibras e a pessoa se sente motivada. Ela vai fazer. O adiantamento moral se forma. Agora, nos outros, que ficam só na exterioridade da coisa, esses continuam inertes. E a Kardec continua. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Reconhece o verdadeiro espírita, e a gente fala o verdadeiro cristão, também pode caber aqui muito bem, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Isso aqui faz uma diferença muito grande. Todos nós estamos aqui buscando. Por isso que a gente está aqui hoje no feriado. Réveillon, véspera de Réveillon. Então está todo mundo caminhando. Agora, estar aqui não basta. Como estar na igreja assistindo a missa não basta. Como estar aqui no templo também assistindo o culto também não basta. Se a gente sair pela porta, voltar para o nosso dia a dia, voltar para as nossas casas, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos conviventes que estejam, e continuar vivendo exatamente igual. Se a nossa mente continuar focada nas mesmas coisas que a gente continua focando há séculos e séculos e séculos. Não adianta vir aqui, ouvir, concordar, achar bonito, se emocionar. E voltar para o dia a dia, voltar para a rua, voltar para casa. Pensando, preciso ganhar mais, eu preciso esse ano conseguir um emprego melhor, conseguir uma promoção, preciso ficar mais fitness, preciso pegar mais mulher, preciso ganhar dinheiro, preciso dar um jeito de melhorar minha vida, ter férias, ir para BC, sei lá, fazer alguma coisa chocante na minha vida, impactante, sabe? E continuar com esse pensamento preso nessas coisas que são superficiais. Não que não seja importante, não é isso que a gente está falando. Buscar um emprego, uma colocação profissional melhor, ter melhores meios de sustentar sua família é necessário, porque a gente vive num mundo que é organizado dessa forma. Mas isso não pode ser o foco. Isso é sempre acessório. E a diferença está justamente nisso, entender que essas condições, que essas coisas, elas são secundárias. Elas não podem ser algo da nossa principal preocupação. Esse é o começo. Esse é o começo. E aí a gente vai para as nossas resoluções. O que a gente não faz como resolução? Uma lista nesse sentido. Esse ano eu vou ter mais tolerância. Esse ano eu vou ter mais indulgência. Esse ano eu vou ter mais benevolência. Benevolência, indulgência e perdão são os conteúdos que definem o conceito de caridade. O Espiritismo não fala como lema, fora da caridade na salvação. Então, o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Isso está no livro dos Espíritos. Então, a minha vida, uma resolução muito válida seria essa. E veja, não é uma questão que a gente pode falar assim, é desnecessária, é uma questão que não tem muito impacto. Uma das coisas mais carentes na sociedade hoje em dia é a tolerância. O que adianta a gente estar no centro, estar na missa, todo mundo que agora, nesse momento, nesse final de ano, várias casas espiritualistas estão fazendo suas cerimônias
para celebrar o ano que passa e para buscar, né, assim, fortalecer a esperança no ano vindouro. Então, aqui, igreja, templo, mesquita, etc. Todo mundo animado, todo mundo emocionado, empolgado. Mas se a gente vai no dia a dia, aí na hora dos fogos o vizinho coloca, nós vai descer para BC. Na caixa, você vai falar, pronto, já começa a primeira briga, o ano já começa com a briga, a discussão. Você pega os vídeos, possam aí hoje em dia aí, o trânsito está uma maravilha, né, para quem quer viajar, né, para ficar. Sempre foi, né? Só que como tem cada vez mais carros sendo vendidos, a caminhão é entupida as estradas. E aí você vê, tem N vídeos. Hoje eu passei uns 20 vídeos, se você quisesse ficar. De hoje, de acidentes, brigas e trânsito. Porque fila de pedágio, fila de trevo, fila daqui, fila dali. Aí tem sempre alguém que vem por fora, alguém que passa pelo acostamento, quer entrar, vai forçar uma ultrapassagem, o outro não vai deixar, revida aí, sai uma briga. E um quebrando o carro do outro quebrando o carro do um. Eu fico chorando, mulher chorando. Aí você fala, cadê? Cadê? Está faltando. Isso porque eu só estou falando dessa questão da viagem, estou falando dos outros elementos que fazem parte das discussões do dia a dia e que só reforçam como está faltando tolerância no mundo. Está aí uma boa revolução de ano novo. Ser tolerante. Ser benevolente. Tratar os outros com benevolência. Benevolência do italiano, benevolere, bem querer. Aí quando Jesus ensinou, né, no Evangelho agora, se alguém te dá um tapa no seu rosto, no lado direito, oferece o lado esquerdo. Ele não está dando mal de masoquismo, mas ele está ensinando justamente isso. Não queira o mal daquele que te faz mal eventualmente. Não é essa a conduta. Quem fez algo que te prejudicou, está errado. Ainda tem o que aprender, mas a gente não precisa estar mais errado. A gente está estudando, a gente já sabe como agir, a gente já sabe o que fazer, o que é o certo. Então não precisa de ajuda. Isso é bem querer o outro. Entender. Tratar o bem, sabendo das limitações que ele tem. Não precisa evitar, não precisa ser agressivo com ninguém. Você pode muito bem ensinar alguma coisa para o outro, sem ser agressivo, sem ser violento. Pelo contrário, pela alegria, pela satisfação de ver alguém subir junto contigo. De saber que servir como um degrauzinho, uma escada para alguém que estava numa situação de não está mais. Ou seja, é uma coisa muito maior. Né? E a indulgência. Entender os limites do outro. São três, isso aqui, essas três questões que compõem a caridade, não são ações, não são verbos que você precisa praticar. Dar coisas, né? A pessoa pensa em caridade, dar coisas. Você não precisa dar nada. Dar roupa, dar cesta básica, essas coisas, não precisa dar nada. Assim como dar roupa, dar cesta básica, dar sapato, brinquedo, etc., não significa necessariamente, e mais das vezes não é, caridade. É assistência. Assistência é livre. Mas não é caridade. Porque caridade é benevolência, indulgência. É sentimento. Se a gente faz coisas sem esse sentimento, não é caridade. Então isso é uma resolução. Isso são resoluções de ano novo que a gente poderia trabalhar. Para mudar. Porque todo ano repete-se. Então a impressão que dá é que o tempo não passou para a gente. E isso não pode ser algo normal. Para nós que já despertamos para algo maior, né? Não pode ser normal. Achar que é assim. E a gente vai levando. E aí é dia após dia, mês após mês, ano após ano, reencarnação após reencarnação. Então a gente sempre bateu isso. Aí fala assim, mas isso não é fácil. É a desculpa, né, dos inertes, né, que a gente ouve, mas não faz. Porque não é fácil. Não é de fato, fácil. Não é. Mas não porque a prática seja difícil. Não é aqui o problema. O problema é que para a gente entrar nesse campo aqui é preciso trabalhar coisa dentro de nós. Preciso que a gente faça um autoexame. Por que eu
O que me deixa? Por que eu resisto a isso? Existem questões. Essas questões estão baseadas no quê? Eu sinto a minha vaidade bloqueia, o meu egoísmo bloqueia, pensar no outro, me abrir mais ao próximo, ser mais benevolente, mais... Então são coisas minhas que eu preciso mudar. Porque a definição, o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão, né, ele é conhecido pela sua transformação moral. E transformar exige obra. Eu quero transformar a minha casa num lugar mais moderno, mais arejado. Obra. Não tem passe de mágica. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que reformar. Reforma. Então você precisa mudar. E essa mudança aqui bloqueia. Então a gente precisa entender isso e superar. Mas é preciso olhar para dentro. O contrário não funciona. Tem uma passagem em João, que Jesus estava pregando para os discípulos justamente sobre isso, sobre o que era preciso fazer para conquistar o reino dos céus. O que deveria definir a conduta daqueles que estavam lá seguindo ele, ouvindo. Jesus estava ensinando, olha, vocês precisam então ir ali fazer. E fala. E daí, João pega isso daí e coloca o comentário de um deles. E fala, ouvindo Jesus, vira para o outro e fala assim, mas dura essa palavra, hein? Quem que pode ouvir isso? E fazer isso no seu íntimo? Quem que vai conseguir suportar isso? Dura. Isso o cara contando há 2000 anos na plateia, né? Isso vem até hoje. Quando a gente fala de mudança, né, dessas transformações necessárias que a gente deve promover em nós, mas isso é difícil. É sacrifício, é algo estimulante, é uma coisa que te põe peso. Não é pesado. O que torna pesado são outras coisas que a gente não quer mudar. De repente eu não quero deixar de ser egoísta. Tá bom, ser egoísta. Eu gosto de ter os meus interesses resolvidos. Com a minha vaidade, não quero mudar. Eu gosto dos meus cabelos ruivos voando pelo vento, soltos. Para que eu vou querer mudar isso? Destacar isso? Isso me atrapalha. Mexer com esses conteúdos, isso encontra limite nisso. É isso que faz difícil. Não é a palavra, não é ensinamento que é tudo. É a nossa disposição em fazer. Aí você fala, bom, mas o que eu quero então? Eu quero progredir ou não? A gente está no dilema. Se estamos aqui é porque a gente quer progredir. Acho que nenhum de nós iria perder. Ele podia estar, ninguém obrigou. Ele podia estar. É que hoje não tem mais Anzu, né? Até a noite do Réveillon. Mas deve ter os seus lugares. Está tendo festas, vai ter N campos aí que a pessoa vai poder se divertir, curtir a virada do ano, o que quiser. Mas a gente está aqui. E se a gente está aqui e quer mudar, então a gente precisaria dar uma olhada nesse tempo. A gente precisaria trazer um pouco mais essa reflexão para o nosso dia a dia para entender. E para tentar fazer, quem sabe, a lista nossa de resoluções, de ano novo, conter resoluções que se dirijam ao Espírito, que a gente é. É uma coisa que a gente nunca vai poder perder de vista. Não pode abrir mão desse pensamento, dessa compreensão. Todos nós somos espíritos mortais. O que a gente está vivendo aqui é uma experiência de N, que a gente já viveu e que ainda vai viver. Mas somos espíritos. E se espíritos somos, e se estamos aqui todos nós buscando uma orientação para caminhar corretamente, para o espírito poder se planificar. Então, essas resoluções, o ano novo, essa vibração de ano novo, essa energia de renovação, de começo das coisas, né? A folha em branco que se oferece para a gente escrever não é o que quiser. Então a gente pode aproveitar isso e fazer um programa concreto, prático, de aperfeiçoamento do espírito. Buscar viver ou trazer para o meu dia a dia essas questões básicas que incidem no espírito, não na matéria, no espírito. Isso é uma evolução de novo. Isso sim pode fazer
E aí marcar bem o tempo passar para a gente. Os anos serão novos de fato, porque aí todo ano novo será um eu novo. Não é mais aquele eu que estava aqui há 5 anos atrás. É um eu novo. Porque alguma coisa ele já internalizou e já incorporou. E assim, cada degrau, mais um, mais outro. Então, não só a folhinha vai mudar, mas eu mudo. Eu me renovo. Eu, nesse processo, eu faço aquilo que Jesus recomendou que todos nós fizéssemos. Faça brilhar a sua luz. Ela não vai brilhar acendendo a lanterna do celular no bolso. Fazendo essa transformação moral. Se tornando alguém cada vez mais afinizado com o Evangelho, na prática do dia a dia. Não no conhecimento, na prática. Aí a gente tem um verdadeiro Réveillon, não só de folhinha, no seu calendário, mas o Réveillon de alma. Porque eu sou um eu novo. Eu sou alguém que está... Cada degrau desse que eu supero é uma casca antiga que eu deixo para trás, é um eu novo que se libera. E assim sucessivamente. Aí sim a gente vai poder falar, feliz ano novo. Feliz eu novo. Aí a gente renova, aí é a verdadeira renovação. A gente está sempre pensando na marca da virada, todo ano tem. E esse ano? Não deu certo. Esse ano que vem a gente ganha. Aí, assim, uma vida de megas à virada não é uma coisa legal. Vai chegar lá no fim e falar, poxa vida, além de ter ganho nenhuma, né? O tanto de desperdício que eu acumulei, né? Não funciona. Então fica esse convite para as nossas listas de ano novo, que a gente possa entender essa necessidade e trabalhar para isso, que seja 2025 um ano de movimentação evangélica, movimentação cristã, que a gente possa realmente acompanhar nesse momento e se tornar pessoas, espíritos novos, implementando, exemplificando, vivendo esses princípios, né? E se renovando, mês a mês, dia a dia, assim sucessivamente. Então, para quem quiser refletir sobre isso, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. Tem um texto muito bom aqui de Emmanuel, você pode colocar no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176. E eu agradeço a paciência de vocês, e até aqui nesse dia tão festivo, desejando para vocês um excelente 2025, muito abençoado, muito iluminado, muito inspirado para vocês. Que Deus os abençoe e vocês tenham uma ótima passagem. Muito bem. Obrigada, você também. Então a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração, agradecendo a todos esses amigos espirituais que nos recebem aqui hoje, para mais uma oportunidade de estudos, de reflexões, de meditação sobre as lições do Cristo, analisadas a partir da doutrina formatada por Allan Kardec, trazida pela espiritualidade superior. A todos esses nossos amigos, os nossos mentores, os mentores da casa, os mentores desse estudo, nosso muito obrigado. Obrigado pela companhia, pela parceria, pela inspiração, pela intuição que nos despertam, para que a gente possa aprender esses conteúdos da forma mais completa possível. E elevando mais o pensamento, a gente busca aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que trouxe pessoalmente esse guia bendito de renovação e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol a nos iluminar o caminho, nos infundindo força, coragem, serenidade e fé para prosseguir na jornada que escolhemos trilhar, mesmo diante dos obstáculos que o mundo oferece, mesmo diante dos tropeços que se nos apresentam. Ao nosso Mestre Jesus Cristo, nosso muito obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência com que nos dispensa. E rogamos que suas bênçãos, Mestre, possam envolver cada um de nós aqui presente hoje. Que cada coração possa retornar aos seus lares, às suas famílias, aquecido no seu amor e inspirado em viver e replicar essas lições entre aqueles com quem vive. Que cada um possa ser uma carta viva do seu Evangelho, possa funcionar dentro das suas capacidades como um difusor dos seus ensinamentos pelos exemplos de vida. E assim que cada um de nós possa dar sua contribuição para que essa família humana se torne cada vez mais integrada
nos laços mais profundos de amor e de fraternidade que emanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.